Por motivos de privacidade vou mudar ou omitir os nomes reais, mas me atrevo a compartilhar esta história depois de muitos anos. Eu sou uma pessoa que diz que não acredita em coisas paranormais. Sempre fui assim, cético, direto, sem paciência para histórias de fantasmas ou maldições. Mas o que vivi naquele outono foi diferente de tudo que já imaginei ser possível. Me chamo Lucas. Pelo menos é assim que você pode me chamar. Na época, eu tinha 34 anos e trabalhava com projetos de engenharia para uma construtora. Minha vida era rotineira, dividida entre prazos, orçamentos e reuniões sem fim. Até que recebi uma carta de um cartório no interior do Paraná. A notícia era inesperada. Minha avó materna havia falecido e me deixado uma casa de herança. Não éramos próximos. Ela vivia reclusa numa cidadezinha chamada São Miguel dos Cedros, que eu mal sabia apontar no mapa. Lembro-me de tê-la visitado uma única vez quando era criança. Minha mãe nunca gostou de falar muito sobre ela. Decidi viajar até lá para resolver a burocracia e colocar a casa à venda. Afinal, não fazia sentido manter uma propriedade onde ninguém mais da família pisaria novamente. A viagem foi longa. Peguei a estrada em uma manhã nublada de sábado. O clima parecia conspirar com o que eu encontraria. Depois de mais de 7 horas de direção, cheguei à cidade. Pequena, silenciosa, com ruas de paralelepípedo e casas antigas. Não vi crianças brincando, nem cachorros latindo. Era como se São Miguel dos Cedros estivesse suspensa no tempo, ou em algo pior. A casa da minha avó ficava no fim de uma estrada de terra, cercada por árvores altas e densas. A construção era grande, feita de madeira escura, com janelas altas e uma varanda de madeira com as tábuas estalando sob o peso de qualquer passo. O portão de ferro enferrujado rangia com o vento. Parecia abandonada há décadas. Usei a chave que o cartório havia enviado. A porta abriu com dificuldade, rangendo como se protestasse. O cheiro de mofo, naftalina e algo mais, algo adocicado e enjoativo, me envolveu imediatamente. No interior, o silêncio era espesso. Os móveis estavam cobertos por panos brancos. Quadros antigos pendiam tortos nas paredes. Havia uma poltrona gasta na sala e sobre uma mesinha, uma vela derretida até quase a base. Era como se a casa estivesse congelada no tempo, esperando alguém voltar. Caminhei pela casa com um estranho desconforto, como se não estivesse sozinho ali. O piso de madeira estalava de maneira irregular. Cada cômodo parecia guardar um segredo. E havia algo naquele cheiro adocicado vindo do corredor dos fundos que me deixava inquieto. Entrei no que parecia ser um antigo quarto de oração. Havia uma cruz entalhada à mão na parede, cercada por ervas secas penduradas com barbantes. Um pequeno altar com uma imagem de Santa Maria, coberta de poeira. Mas foi o que estava atrás da cortina vermelha no canto da sala que mais me incomodou. Era uma porta trancada com uma trava de ferro. E foi aí que tudo começou a mudar. Demorei alguns segundos para decidir se deveria ou não abrir aquela porta. Algo em mim dizia para deixar aquilo como estava, mas a curiosidade foi mais forte. Peguei uma chave antiga que estava pendurada atrás da porta do banheiro, a única que parecia se encaixar na fechadura antiga. Quando finalmente consegui destravar, a porta abriu lentamente, revelando um quarto escuro, sem janelas. A luz fraca do corredor mal iluminava o interior, mas o suficiente para eu ver que não era apenas um depósito qualquer. As paredes eram cobertas por prateleiras com frascos de vidro rotulados à mão. Essência de artemísia, olhos de corvo, raiz de mandrágora. Ao centro havia uma escrivaninha com um caderno de capa preta, amarrado com um cordão desfiado. Tudo ali parecia ter sido deixado com pressa, ou esquecido propositalmente. Abri o caderno. Era um diário, e pertencia à minha avó. 22 de setembro de 2003. O poço do quintal voltou a feder. É como se algo estivesse apodrecendo lá dentro. Preciso vedar a tampa. Não quero que o cheiro atraia aquilo de novo. 3 de outubro. Hoje, antes do entardecer, ouvi vozes vindo da terra, não do poço. Da terra, elas sussurram meu nome. E um deles, Rio. 15 de novembro. Sonhei com o homem sem olhos. Ele estava sentado na minha cadeira de balanço. Quando acordei, a cadeira ainda balançava.
Fechei o diário de imediato. Meus dedos estavam gelados, e eu não sabia se o frio vinha de dentro da casa ou de dentro de mim. Saí do quarto com o estômago embrulhado. Resolvi que passaria apenas aquela noite ali e voltaria para a cidade no dia seguinte. O que quer que minha avó tivesse vivido, eu não queria fazer parte daquilo. Naquela noite preparei algo simples na cozinha. Sopa instantânea e pão velho que encontrei na despensa. O cheiro estranho ainda pairava no ar, agora mais forte e doce, como flores mortas. Subi para o quarto e tentei dormir, mesmo com os estalos constantes do teto e da madeira. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som que não vinha da casa. Eram passos, lentos, abafados, mas nítidos. Eles vinham do andar de baixo. Levantei devagar e coloquei o ouvido na madeira da parede. Sim, havia alguém lá. Ou algo. A cadeira da sala começou a ranger, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Com o coração martelando no peito, desci as escadas pé ante pé. Não havia ninguém na sala. Nenhuma janela ou porta estava aberta. Mas a cadeira estava se movendo sozinha. Fiquei ali, congelado, por alguns segundos. Depois, corri de volta para o quarto, tranquei a porta e me sentei encostado na parede, com os olhos fixos na maçaneta. Ela girou, uma única vez, lenta, precisa, e depois parou. Continuei acordado até o sol nascer, e foi só pela manhã que tomei coragem para sair novamente. Na manhã seguinte, a casa parecia outra. O sol entrava pelas janelas empoeiradas, e por alguns instantes, pensei que tudo não passara de um pesadelo, até eu ver as pegadas. Elas estavam no chão da sala. Marcas úmidas e compridas, como se alguém, ou algo, descalço e com pés muito finos, tivesse caminhado da porta até a poltrona, onde eu vira a cadeira se mover na noite anterior. As marcas terminavam ali, sem retorno, sem saída. Apenas apareciam e paravam. Fiquei imóvel por longos minutos, tentando entender se havia alguma explicação lógica. Mas sabia que não havia. Meu plano era claro: pegar os documentos que precisava e ir embora daquela casa maldita. Recolhi minha mochila, deixei o diário na mesa e comecei a vasculhar gavetas e caixas na esperança de encontrar o registro do imóvel. Foi então que me lembrei do poço. As anotações da minha avó falavam dele repetidamente. E agora que o dia estava claro, resolvi ir até o quintal para confirmar se ele realmente existia. Atravessei o pequeno jardim abandonado, empurrei os galhos secos e lá estava ele. Um poço de pedras coberto com uma tampa de madeira velha e um cadeado enferrujado. O cheiro que saía dali era insuportável. Uma mistura de carne podre, flores apodrecidas e alguma coisa doce. Doce demais para ser natural. Mesmo com o nojo, examinei a estrutura. Havia marcas ao redor do poço, como se alguém tivesse arrastado a tampa de lado recentemente. Pegadas pequenas, não humanas. 3 dedos longos, simétricos. Aquilo me gelou por dentro. Voltei para dentro da casa sem dizer uma palavra. Senti que não deveria ter ido até ali. Que aquilo me viu. Quando fechei a porta da cozinha, ela trancou sozinha. Não batendo, não com vento. A tranca girou com um estalo seco. Fiquei paralisado por um segundo. Depois corri até a frente da casa para tentar sair, mas a porta principal também estava trancada. Tentei todas as janelas. Nenhuma abria. Era como se a casa não quisesse que eu saísse. Naquele momento, minha respiração ficou curta. O medo era real. Eu estava preso dentro de um lugar que agora parecia vivo. Sentei no chão, tentando me acalmar. Peguei meu celular. Sem sinal. Nem um traço. Era como se eu estivesse fora do mundo. Foi aí que ouvi a voz. Vinha do quarto de oração, onde estava a porta trancada na noite anterior. Uma voz fraca, quase um sussurro, chamava meu nome. Lucas. Lucas. Levantei como em transe. Cada passo até lá era pesado. Meu corpo não queria ir, mas minha mente não me deixava parar. Abri a porta devagar. Lá dentro, tudo estava escuro. A vela sobre o altar estava acesa, embora eu não tivesse feito isso. E a cadeira de balanço estava ocupada. Sim,
Havia alguém sentado na cadeira. Ou algo. Não consegui ver o rosto. A figura estava envolta por um manto escuro, com os braços longos repousando sobre os apoios de madeira. A cabeça pendia ligeiramente para o lado, como se me observasse por baixo do capuz. O ar do cômodo estava denso, sufocante, e a vela tremeluzia mesmo sem vento. Dei um passo para trás, mas ouvi a cadeira ranger. Ela se moveu. A figura levantou lentamente a cabeça. E então vi. Não havia olhos, nem boca. Era como se o rosto tivesse sido apagado, como uma escultura incompleta. Mas mesmo sem olhos, eu sentia que estava sendo observado. A figura não se levantou. Apenas estendeu o braço na minha direção. Na palma da mão aberta, estava a chave do porão. Sim, havia um alçapão sob o tapete da sala que eu havia ignorado no primeiro dia. Naquele instante, compreendi que a casa não queria apenas me assustar. Ela queria me levar mais fundo. Peguei a chave com mãos trêmulas. Quando olhei de novo para a cadeira, ela estava vazia. A vela se apagou. Saí dali cambaleando. Tudo em mim gritava para sair daquela casa, mas as portas continuavam trancadas, sem sinal no celular, sem escapatória. Fui até a sala. Empurrei os móveis e puxei o velho tapete. Debaixo dele, como previsto, havia uma alça de ferro embutida em uma tábua quadrada. O alçapão. A chave que recebi serviu perfeitamente. Ao abrir, um bafo gelado subiu do subsolo, como se eu tivesse aberto a entrada de uma cripta. Peguei uma lanterna da mochila e desci os degraus com extrema cautela. O porão era maior do que imaginei. As paredes estavam cobertas por símbolos riscados à faca. Símbolos que se repetiam nos frascos que vi no quarto trancado. Havia também uma cadeira de madeira ao centro, com correntes pendendo dos braços e do encosto. Aquilo não era um porão comum. Era um lugar de contenção, ou de sacrifício. Vi papéis queimados espalhados pelo chão, desenhos de rostos com os olhos riscados, plantas mortas e um espelho quebrado encostado na parede oposta. Nele, por um breve instante, vi minha avó. Ela me olhava do reflexo, atrás de mim. Virei no susto. Não havia ninguém. Mas o espelho agora estava rachado de um lado ao outro e as palavras "fica" apareceram escritas nele com algo escuro, viscoso. Parecia sangue coagulado. Subi de volta as escadas em pânico. Meu peito doía. Meu corpo parecia pesado, como se estivesse afundando no medo. E foi ali, na base da escada, que escutei o choro. Um choro de criança, vindo de dentro da casa. O choro era claro, baixo, entrecortado, vindo do corredor que levava aos quartos. Soava como o de uma criança, mas havia algo de errado. Era repetitivo, mecânico, quase como uma gravação levemente distorcida. Alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Silêncio. E então, o choro recomeçou, agora vindo da sala de jantar. Como se estivesse se movendo. Caminhei lentamente até o corredor, segurando a lanterna como quem segura uma arma inútil. As luzes da casa continuavam apagadas, embora eu não me lembrasse de tê-las desligado. Cada cômodo que eu passava parecia mais escuro que o anterior, como se a própria casa estivesse engolindo a luz. Ao passar pela porta do antigo quarto da minha mãe, senti uma lufada de ar gelado no rosto e ouvi um som seco. "Lucas", sussurrou a voz. Dessa vez não era choro. Era uma voz adulta, familiar. Reconheci de imediato. Era a voz da minha mãe, mas ela estava morta há 5 anos. Aquilo me paralisou. Meu corpo inteiro travou, como se minha mente dissesse "não é real", e meu instinto respondesse "mas e se for?" "Lucas", ela repetiu. "Fica." Senti algo se mover atrás de mim. Virei de uma vez, mas não havia nada. E então, do outro lado do corredor, a porta do banheiro se fechou com um estrondo. Corri até ela e a empurrei com força. Estava trancada. Do lado de dentro, algo começou a arranhar a madeira. Não bater, arranhar, como garras. Fechei os olhos, respirei fundo e tentei manter o controle. Comecei a rezar em voz baixa, um reflexo automático, aprendido na infância. Quando abri os olhos, a porta estava aberta. O banheiro estava vazio, mas o
O espelho estava completamente escuro, como se não refletisse mais nada. E de dentro dele veio um bafo quente. Uma palavra surgiu no vidro, escrita com vapor: volta. Corri até a cozinha, tentei arrombar a janela com uma cadeira. Nada cedia. A casa me trancava como uma prisão viva. Meu corpo suava frio, minhas mãos tremiam, e o cheiro adocicado era agora insuportável, como se estivesse impregnado na minha garganta. Foi então que tudo ficou em silêncio, absoluto, sem ranger de madeira, sem vento, sem sussurros. Até o relógio da parede havia parado. Fui tomado por uma estranha calma, uma calma forçada, antinatural. E quando voltei à sala, vi a poltrona, novamente ocupada, mas dessa vez não havia mais dúvida. Era minha avó, ou algo que parecia com ela. Ela estava sentada na poltrona da sala, de costas para mim. O cabelo branco e fino caía pelos ombros. Os dedos enrugados seguravam o encosto com força. A imagem era idêntica à da minha avó, mas algo estava errado com sua postura. Muito rígida, muito imóvel. Vó? Perguntei quase num sussurro. A cabeça virou, mas não completamente. Apenas o suficiente para que eu visse metade de um rosto. E o que vi não era humano. Os olhos estavam negros como carvão molhado. A pele tinha buracos como seimada por dentro. A boca se abriu, e o som que saiu não era voz. Era um grito impossível. A poltrona começou a tremer. A casa trepidava sob meus pés. Corri em direção à porta da frente, e finalmente, ela estava aberta. Saí sem olhar para trás. Só parei quando cheguei à estrada de terra, arfando, coberto de suor, com a certeza de que, se tivesse permanecido mais um segundo, jamais teria saído dali. O céu já escurecia novamente. Não havia sinal de vizinhos, nem de ajuda, nem de vida. Peguei meu carro e dirigi sem parar até alcançar a cidade mais próxima. Não voltei para buscar documentos. Contratei um advogado, mandei uma procuração e vendi a casa por qualquer valor. Não me importava mais. Desde então, vivo em apartamentos. Nunca mais pisei em uma casa com madeira rangendo ou cheiro de coisa velha. E jamais passei outra noite sozinho em um lugar sem sinal de celular. Fui ao psiquiatra. Contei parte da história, omitindo detalhes. Ele disse que era estresse, trauma mal resolvido da infância, herança emocional familiar, talvez. Mas até hoje, às vezes, ouço arranhões vindos debaixo do meu piso. E quando passo por espelhos em lugares silenciosos, tenho certeza de que algo me observa. Do outro lado, não me peça para voltar lá. Eu não voltaria nem por todo o dinheiro do mundo. Foi em 2019. Eu trabalhava como motorista de aplicativo em Belo Horizonte, fazendo principalmente corridas noturnas. Gostava do turno da madrugada porque tinha menos trânsito, os passageiros eram mais silenciosos e eu conseguia faturar um pouco mais. Naquela noite peguei um chamado por volta das 2h40. A localização era num bairro afastado, meio industrial, onde geralmente só tinham galpões e fábricas fechadas à noite. Achei estranho, mas aceitei. Corrida longa, tarifa boa. Quando cheguei no local, a rua estava deserta. Só havia um poste com a luz amarelada tremendo ao vento e um galpão abandonado com o portão entreaberto. Parei o carro e fiquei esperando. Nada de passageiro. Liguei o pisca-alerta e conferi o app. O nome que aparecia era só Elias e a foto de perfil era genérica. Foi aí que meu telefone tocou. Número desconhecido. Você chegou? Perguntou uma voz masculina, mas meio rouca, como se a ligação estivesse com interferência. Sim, tô parado aqui na frente do número 582, como tá no app. Pode entrar, tô te esperando aqui dentro. Dei uma risada nervosa e perguntei: dentro do galpão? A ligação caiu. Olhei de novo pro portão aberto. Algo em mim dizia para ir embora. Mas como idiota curioso que sou, desci do carro, deixei o motor ligado e caminhei devagar até a entrada do galpão. Estava escuro, mas dava para ver que era um espaço enorme, com as paredes pichadas e pedaços de pallets e caixas pelo chão. Um cheiro de ferrugem e madeira molhada tomava o ar. Foi quando ouvi o barulho, um tipo de arrastar,
como se alguém estivesse puxando algo pesado no chão, bem lá dentro. O som era contínuo, lento, e parecia se aproximar. Não era alto, mas o tipo de ruído que o silêncio da madrugada amplifica. O som de algo pesado sendo arrastado por cimento. Minha primeira reação foi voltar para o carro. Dei 2 passos para trás, mas aí ouvi outra coisa. Uma voz, fraca, meio abafada. Moço! Foi como um sussurro vindo do fundo do galpão. Não parecia a mesma voz da ligação. Essa era mais aguda, quase infantil. Arrepiei na hora. Tem alguém aí? Gritei. Nenhuma resposta. O barulho cessou. O silêncio voltou. Mas eu já estava com os músculos travados e o coração disparado. Voltei correndo para o carro. Entrei e tranquei as portas. O celular apitou com uma notificação. O passageiro havia cancelado a corrida. Sem mensagem, sem explicação. Respirei fundo, engatei a ré e manobrei para sair dali o mais rápido possível. Mas antes que eu pudesse arrancar, algo bateu com força no vidro traseiro do carro. Um estalo seco, como um murro ou uma pancada de madeira. Virei para trás instintivamente, e juro por tudo o que é mais sagrado, não tinha ninguém lá. Desci do carro com os faróis altos ligados. Olhei em volta. Vazio. Nada. Nenhuma alma viva. E mesmo assim, o vidro traseiro estava marcado, com 3 marcas compridas, como dedos molhados passando lentamente de cima para baixo. Deixei aquele lugar sem olhar para trás. Cheguei em casa tremendo. Não consegui dormir naquela noite e passei o resto do turno rodando apenas na região central da cidade. No dia seguinte, revisei o app. O usuário Elias não existia mais. O histórico da corrida tinha sumido. Entrei em contato com o suporte, mas eles disseram que não havia registro de nenhuma corrida às 2h40 naquele dia. Nem com esse nome, nem para aquele endereço. Nos dias seguintes, tentei esquecer o ocorrido, mas algo dentro de mim não deixava. Mesmo depois de seguir com a rotina, toda vez que passava perto de galpões ou terrenos vazios, sentia um frio no estômago. Tive até uns pesadelos, sempre com a mesma sequência. A ligação, a voz estranha, o barulho de algo sendo arrastado e aquela voz infantil me chamando do escuro. Contei para minha irmã, que é mais supersticiosa. Ela me ouviu em silêncio e disse apenas: "Não volta mais lá. Esse tipo de coisa atrai o que está quieto." Na madrugada da sexta-feira daquela mesma semana, por volta das 3h da manhã, fui acordado com o som do meu próprio celular tocando. O número era privado. Atendi sem pensar. Do outro lado, silêncio. Mas depois de alguns segundos, a mesma voz da ligação no dia da corrida falou: "Você viu o que não devia." Fiquei paralisado. "Quem é você?" Silêncio. "Que porra é essa?" Gritei, agora com raiva e medo misturados. Ele respondeu só uma palavra, numa voz que parecia mais grossa, mais lenta, como se fosse outra pessoa: "Volta." A ligação caiu. Fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro. Fui até uma delegacia registrar um boletim, mas a verdade é que eu mesmo me sentia ridículo contando. Não tinha prova, não tinha número, não tinha nada. Só um chamado cancelado, um galpão abandonado e uma ligação misteriosa. Mesmo assim, decidi voltar no local. Contra o bom senso, contra minha própria promessa, e mesmo ouvindo a voz da minha irmã ecoar na mente, esse tipo de coisa atrai o que está quieto. Cheguei no endereço por volta das 4 da tarde, com o sol ainda no céu. Estacionei mais longe, caminhei devagar. O portão do galpão estava trancado com correntes, e havia uma faixa da prefeitura colada na entrada. Propriedade interditada, risco de desabamento, acesso proibido. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. Foi o pequeno altar improvisado na calçada, encostado no muro. Velas derretidas, algumas flores murchas. E no meio, uma foto plastificada de um garoto. Parecia ter uns 12 anos. Moreno, rosto triste, camisa branca. Abaixo da foto, uma mensagem escrita à mão: "Saudades eternas de Elias, desaparecido em 2017. Meu corpo travou. Aquele nome. Elias. Voltei ao carro sem conseguir pensar. A mente girava. O nome da corrida. A voz infantil. A voz grave. As pegadas. As marcas no vidro. E agora, uma criança desaparecida com o mesmo nome.
cuja lembrança estava sendo velada na frente do galpão onde eu estive dias antes. Fiquei ali parado, encarando aquela foto por longos minutos. Um senhor que passava na calçada percebeu e se aproximou devagar, com uma sacola de pão debaixo do braço. Era seu parente? Perguntou, apontando para o retrato. Não. Mas... Você o conheceu? O homem olhou para os lados antes de responder, como se quisesse garantir que ninguém mais estava ouvindo. Elias. Sumiu faz uns 6 anos. Morava aqui perto, na Vila São Cristóvão. Dizem que entrou nesse galpão para brincar de esconde-esconde com outros meninos, mas nunca mais saiu. E os amigos dele? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Foram embora correndo. Juram que ele se perdeu lá dentro. Polícia, bombeiro, cachorro farejador, todo mundo veio. Procuraram por dias. Nada. O lugar é maior por dentro do que parece. Tem uma parte subterrânea que foi fechada na década de 80. Mas ninguém nunca achou nada. Nem corpo, nem roupa, nem sinal. E depois disso, o dono do galpão morreu no mesmo ano. Ataque cardíaco, dizem. Depois disso, o lugar ficou amaldiçoado. Teve gente que entrou ali por curiosidade e saiu gritando dizendo que ouviu crianças chorando no escuro, ou portas que se fechavam sozinhas. Um desses garotos, que já é adulto hoje, diz que o Elias ainda está lá dentro, chamando por ajuda. Senti um arrepio nas costas. Agradeci, meio sem saber o que dizer, e voltei para o carro. Nos dias seguintes comecei a ter problemas com o carro. Faróis que piscavam sozinhos. Rádio que ligava na madrugada em volume máximo. Meu celular fazia ligações por conta própria. Uma noite, recebi uma ligação de vídeo. O número era Elias, salvo como contato, mas eu nunca tinha adicionado isso na agenda. Atendi com a mão tremendo. A tela ficou preta por alguns segundos, e então apareceu uma imagem borrada. Aparentemente o interior do meu próprio carro. Mas eu não estava lá. Era como se alguém estivesse filmando de dentro do veículo. Sozinho. A ligação caiu. Apaguei o número, resetei o celular, mandei limpar o carro inteiro. Mas nada mudou. Decidi procurar a mãe do menino. Com a ajuda de um conhecido do bairro, consegui chegar até a casa dela. Uma senhora simples, de olhar triste, mas firme. Contei que estive no galpão, que recebi uma ligação em nome de Elias, e que talvez, de algum modo que eu não compreendia, ele estivesse tentando se comunicar. Ela não chorou, apenas segurou minha mão e disse: "Você viu ele, não foi?" Travei. "Não vi, mas ouvi." Ela sorriu de leve, como se isso fosse o suficiente. Depois caminhou até um cômodo nos fundos da casa e voltou com uma caixa de papelão. Dentro dela estavam várias folhas rabiscadas com desenhos infantis. Carros, casinhas e uma figura sombria, sempre ao fundo, sempre com os olhos riscados. Ele começou a desenhar isso semanas antes de desaparecer, disse ela. Dizia que tinha um homem do porão no galpão, que ele o chamava, que às vezes aparecia nos sonhos dele. Ela me entregou um dos desenhos. Era um menino, parado diante de uma porta aberta, com uma sombra saindo de dentro. Ele só queria brincar, ela murmurou. Mas acho que aquela coisa queria outra coisa dele. Guardei aquele desenho comigo. Achei que jogaria fora, mas por alguma razão, não consegui. Era como se algo me dissesse que aquilo ainda não tinha acabado. Nas semanas seguintes, parei de trabalhar à noite. Mudei de rotina. Troquei de carro. Troquei de número. Mas mesmo assim, de tempos em tempos, o mesmo número sem identificação me liga às 3h17 da manhã. Nunca atendo, mas toda vez que a ligação termina, recebo uma mensagem vazia. Sem texto, só o horário. 3h17. Uma madrugada, enquanto revisava as câmeras do condomínio por causa de uma tentativa de furto, percebi algo estranho. Uma das câmeras externas, voltada para o estacionamento, registrou uma movimentação no meu carro. As imagens mostravam a porta do banco traseiro se abrindo. Sozinha. Sem ninguém por perto. Sem alarme. Sem som. E sem saída. Ela abriu. E depois, fechou. Mostrei para o síndico. Ele ficou em silêncio. Disse que era falha no sistema. Eu fingi que concordei. 2 semanas atrás,
Alguém deixou um papel embaixo da porta do meu apartamento, sem assinatura, sem endereço. Apenas uma frase escrita à mão: "Você ainda tem a chave." O desenho do menino com a sombra continua na minha gaveta. Às vezes penso em queimar ou deixar na porta da igreja mais próxima, mas algo me impede. Porque no fundo, acho que ainda tem alguém esperando do outro lado daquela linha. E o pior de tudo é que, mesmo sem nunca ter voltado lá, às vezes ouço, bem de longe, no fundo da madrugada, a voz de uma criança sussurrando: "Moço, você chegou?" Eu era estagiário de arquitetura na época, em 2016. Estava cursando o 6º período da faculdade e trabalhava num escritório pequeno, mas com projetos interessantes. Foi por causa de um desses projetos que tive minha pior experiência. Uma daquelas que você evita contar para não parecer maluco. Naquele mês, meu chefe me enviou para fazer o levantamento de uma casa antiga que estava prestes a ser reformada. Ela ficava em Ouro Preto, Minas Gerais, numa rua estreita e inclinada, como tantas outras por lá. A construção era do século XIX, tombada como patrimônio histórico, e pertencia a uma família que tinha se mudado há décadas. A casa estava vazia desde a morte do último morador, um senhor chamado Damião, que viveu sozinho ali por mais de 30 anos. Segundo me disseram, ele era recluso, quase não falava com ninguém. A vizinhança dizia que ele só saía de casa de madrugada, sempre de cabeça baixa, com uma sacola de pano na mão. O escritório foi contratado por um comprador de fora, que queria transformar o imóvel em pousada. Minha função era simples: ir até lá, fazer as medições e tirar fotos para os arquitetos elaborarem o projeto. Levei minha trena, meu bloquinho e uma câmera fotográfica antiga que o próprio escritório emprestou. Cheguei à casa por volta das 15 horas, numa tarde nublada de terça-feira. A chave havia sido deixada na floricultura da esquina, com uma senhora que me olhou estranho quando eu disse o endereço. "Você vai entrar lá sozinho?" Achei a pergunta estranha, mas apenas confirmei com a cabeça. Ela entregou a chave e disse, antes que eu saísse: "Se ouvir a escada ranger mais de uma vez, saia." Achei que era brincadeira de cidade pequena. Ri, agradeci e segui meu caminho. A casa era imponente. Fachada branca, janelas de madeira azul desbotadas, telhado inclinado. A porta rangeu alto quando empurrei. O cheiro de mofo e madeira antiga tomou meu rosto de imediato. Entrei, tentando ignorar a sensação ruim que tomou conta de mim logo nos primeiros passos. O piso de madeira rangia a cada passo. E não era só o som. Era como se o chão respirasse junto comigo. Entrei com cautela, observando cada detalhe. A casa era grande, com 2 andares, escadas centrais, salas conectadas, móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. Tudo estava exatamente como o antigo morador deixou. No corredor do térreo, havia um quadro caído no chão. Virei-o com cuidado. Era um retrato em preto e branco de um homem idoso, de terno escuro e olhar vazio. Na parte de trás, escrito à mão, Damião, 1984. Comecei o trabalho. Fiz medições da sala, da cozinha, da varanda. Tirei fotos dos ambientes, das janelas e do pé direito. Mas, conforme o tempo passava, a sensação de estar sendo observado crescia. E não era paranoia comum. Era um incômodo físico. O tipo de desconforto que faz você virar o pescoço de repente, mesmo quando sabe que está sozinho. Na hora de subir as escadas, hesitei. A lembrança da senhora da floricultura me veio à mente. Se ouvir a escada ranger mais de uma vez, saia. Bati o pé levemente no primeiro degrau. Ele rangeu, como esperado. Continuei. Quando cheguei no alto da escada, ouvi um segundo rangido. Mas o barulho veio de baixo, como se alguém tivesse pisado onde eu tinha acabado de sair. Virei imediatamente. Não havia ninguém. Apertei os olhos. Talvez o som tivesse ecoado, talvez não. Resolvi ignorar e seguir o plano. O andar de cima tinha 3 quartos. Um deles estava trancado. Os outros 2 estavam abertos, mas vazios. Só um guarda-roupa antigo e uma poltrona empoeirada.
No segundo quarto encontrei uma caixa de papelão com cadernos velhos. Estavam todos cheios de anotações incompreensíveis. Letras miúdas, misturadas com desenhos de símbolos, datas e listas de nomes. Um dos nomes me chamou a atenção. Mário Ferreira da Luz. Meu sobrenome é Ferreira. Meu pai se chama Mário. E eu? Nunca contei meu nome para ninguém daquela cidade. Fiquei ali, parado diante daquele nome rabiscado nas páginas amarelas. Folheei mais algumas folhas e ele aparecia de novo, só que dessa vez acompanhado de uma data, 17/03/91, o dia exato em que meu pai nasceu. Na página seguinte, o nome estava sublinhado. E havia mais um detalhe. Um número riscado com força, como se a tinta tivesse quase rasgado o papel. 282. Nada mais. Fechei o caderno, respirei fundo e tentei manter a cabeça fria. Pensei em coincidência. Um nome comum, uma data qualquer. Talvez estivesse me deixando levar. Mas então ouvi o som. A escada rangendo. De novo. Uma vez. 2. 3. O som subindo. Como se alguém estivesse vindo atrás de mim. Corri até o topo da escada e olhei para baixo. Vazio. Mas o ar parecia mais pesado, como se alguém a tivesse empurrado com força. O pó do chão estava marcado por rastros, dedos, aparentemente. 4 marcas paralelas, como se alguém tivesse sido arrastado dali. E no centro do quarto, bem onde as marcas terminavam, havia uma chave pequena de metal envelhecido. Peguei sem pensar. Era pesada, fria. Um número gravado nela. 282. O número da chave. 282. Era o mesmo número riscado nos cadernos. E então me dei conta. O quarto trancado. O único cômodo da casa que ainda não explorei. Voltei pelo corredor com passos lentos, sentindo cada tábua ranger como se protestasse com minha presença. A porta estava no fim do corredor, escura, de madeira antiga, com ferragens pretas e oxidadas. Aproximei a chave da fechadura. Encaixou com perfeição. O trinco girou com dificuldade, como se não fosse usado havia décadas. A porta se abriu com um rangido profundo, seguido de um estalo seco que ecoou pela casa. O cheiro foi o primeiro golpe. Um odor forte de umidade, poeira velha e algo mais. Algo que lembrava ferro ou sangue. O quarto era pequeno, sem janelas. Apenas uma cama de solteiro com um colchão rasgado, uma cômoda quebrada e uma cadeira voltada para a parede. Mas o que me chamou a atenção foi o que havia colado nas paredes. Dezenas, talvez centenas de fotos. Fotos de pessoas. Rostos em preto e branco. Homens, mulheres, crianças. A maioria das imagens estava marcada com um X feito a caneta ou riscadas com unha. Algumas tinham datas. Outras tinham nomes. E entre elas reconheci 2 rostos. Minha avó paterna, numa foto de quando era jovem. E meu pai, ainda criança. Ambas as fotos estavam sem X, sem data, sem rasgos. Meus dedos gelaram. Senti um arrepio percorrer minha espinha até a base da nuca. Dei um passo para trás e a porta se fechou atrás de mim com um baque violento. Tentei abrir, mas a maçaneta girava em falso. A luz da câmera piscou. Tentei acionar o flash, mas ela travou. E então a casa fez silêncio, um silêncio tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração. E outro som logo atrás dele. Respiração. A respiração estava atrás de mim, baixa, irregular, como alguém escondido, ou algo que não respirava há muito tempo. Virei devagar, mas o quarto continuava vazio. Ou quase. A cadeira que antes estava virada para a parede, agora estava voltada para mim. Não lembro de ter ouvido arrastar. Não lembro de tê-la tocado, mas ela estava ali, me encarando, como um convite para sentar. A luz da câmera piscou mais uma vez, e por uma fração de segundo, no clarão branco, vi um vulto no espelho rachado da cômoda. Estava parado atrás de mim. Rosto pálido, sem feições definidas. Não sei como descrever. Era como um negativo de gente. Virei de uma vez e não havia nada. Mas o quarto já não era só um espaço abandonado. A atmosfera tinha mudado. O ar parecia mais denso, como se a própria casa me apertasse por dentro. Sentia um zumbido nos ouvidos e uma pressão na cabeça,
como se algo quisesse entrar em mim ou me expulsar dali. Com a força que me restava, dei 3 chutes na porta até a tranca ceder. Saí tropeçando, ofegante, sentindo as pernas falharem. Não olhei para trás. Só desci as escadas correndo, ignorando os rangidos, os estalos, os sons que pareciam me seguir. Na hora que fechei a porta da frente e travei, tive certeza de que algo ficou ali dentro, me observando pela fresta da janela. Entreguei os relatórios incompletos para o escritório e pedi demissão no mesmo mês. Não quis saber mais de arquitetura. Nunca contei a história completa para ninguém além da minha irmã. E mesmo ela me olhou como se estivesse esperando o momento em que eu admitiria que tudo era invenção. Mas o que mais me assusta é saber que a reforma daquela casa foi concluída. Hoje ela é uma pousada charmosa no centro histórico, com nota alta nos sites de viagem. Muitos elogiam o café da manhã, a decoração colonial e a vista das montanhas. Poucos comentam o quarto 282. Mas os poucos que comentam dizem que ouviram passos subindo a escada de madrugada, mesmo quando eram os únicos hóspedes do andar. E um deles escreveu: acordei com a sensação de estar sendo observado. Na cadeira ao lado da cama, alguém havia deixado uma foto antiga. Parecia comigo, mas com roupas de outra época. Desde então, nunca mais me hospedei em lugar nenhum que tenha escada. E se você algum dia for a Ouro Preto, não fique no 282. Meu nome é Adriana. Sou enfermeira desde os 22 anos. Já trabalhei em hospitais públicos, clínicas particulares, postos de saúde em comunidades ribeirinhas e até em ambulâncias de pronto atendimento. Mas o que vivi no ano de 2021, durante um plantão noturno em um hospital psiquiátrico desativado, sim, desativado, ultrapassa qualquer explicação racional que eu possa oferecer. Na época, eu tinha acabado de me mudar para o interior de Goiás, depois do fim de um relacionamento longo. Estava tentando recomeçar, pegava todos os plantões possíveis para ocupar a mente e manter a renda. Foi numa dessas buscas que um colega me indicou um trabalho temporário e bem pago. Fazer a cobertura de 3 noites em um prédio antigo que havia sido um hospital psiquiátrico, mas que agora funcionava como um centro de triagem para pessoas em situação de rua, mantido pela prefeitura em parceria com uma ONG. A proposta era simples: dormir no local, cuidar de qualquer intercorrência, entregar relatórios pela manhã. Nada de pacientes graves, segundo eles. Só observação. Aceitei. A primeira noite foi estranha, mas suportável. O prédio era enorme, com 3 andares, corredores estreitos, cheiro de produto de limpeza vencido e uma energia antiga. O tipo de lugar em que a luz nunca parece suficiente. Os corredores sempre tinham sombras nos cantos, mesmo com lâmpadas novas. O que me incomodou logo de cara foi o fato de que nenhum dos moradores em acolhimento dormia no 3º andar. Apenas no térreo e, no máximo, em 2/4 do segundo. Quando perguntei a um dos cuidadores por quê, ele desconversou. As janelas lá em cima não têm grades, e como o pessoal às vezes tem surto, é melhor evitar. Foi a resposta. Mas não me convenceu. Passei o primeiro plantão na sala da enfermagem, entre revistas antigas e uma cadeira reclinável. Por volta das 2 da manhã, enquanto preenchia relatórios, ouvi um barulho no andar de cima. Algo como passos rápidos. Mas eu sabia que o andar estava vazio. Peguei minha lanterna e fui conferir. Subi devagar, tentando não parecer impressionada comigo mesma. O barulho cessou assim que pisei no último degrau. O 3º andar estava mergulhado em penumbra. As lâmpadas do corredor piscavam em intervalos irregulares. E o som que antes parecia passos, agora havia desaparecido por completo, como se tivesse sido engolido pelas paredes grossas daquele lugar. Caminhei devagar pelo corredor. As portas estavam todas entreabertas, com exceção de uma no final, uma de madeira mais escura, com uma plaquinha metálica enferrujada escrita Ala 3, Isolamento. O curioso é que o prédio tinha sido readequado para funcionar como abrigo, então não havia mais necessidade de isolamento de pacientes. Aquela porta não fazia sentido. Me aproximei devagar. O corredor parecia mais frio ali, como se o ar não circulasse direito. Segurei a maçaneta, mas estava trancada. Quando me virei para voltar,
Ouvi uma batida. 3 toques rápidos e secos do outro lado da porta. Congelei. A primeira coisa que pensei foi que alguém estava trancado lá dentro. Algum paciente, talvez um funcionário antigo que usava o espaço como quarto. Qualquer explicação me parecia melhor do que a que realmente passou pela minha cabeça naquele instante. Inclinei o ouvido contra a madeira. O silêncio era absoluto, até que... Adriana. Alguém sussurrou meu nome. Baixo, quase carinhoso. Mas aquilo gelou minha espinha, porque ninguém ali me conhecia direito. E mais, ninguém no prédio sabia meu nome completo, só meu crachá. Quem tá aí? Perguntei com a voz mais firme que consegui. Nada. Corri de volta à enfermaria, trancando a porta atrás de mim. Não preguei o olho pelo resto da noite. Fiquei me convencendo de que podia ter sido minha imaginação. O barulho, o nome. Talvez um morador tivesse visto meu crachá. Talvez. Mas então veio a segunda noite, e foi muito pior. Cheguei para o segundo plantão determinada a ignorar qualquer coisa estranha. Me convenci de que estava cansada, sugestionada, e que precisava focar no meu trabalho. O prédio estava quieto como sempre. Os moradores estavam recolhidos, os corredores vazios, e o silêncio da madrugada logo se instalou. Às 2h23 da manhã, enquanto organizava os medicamentos, as luzes do segundo andar piscaram e se apagaram por completo. O gerador, que normalmente ativava automaticamente, demorou quase 1 minuto inteiro para religar os sistemas. Nesse tempo, a única iluminação vinha do meu celular. Quando a energia voltou, notei que o relógio da parede da enfermaria havia parado. Marcava exatamente 2h23, o horário do blackout. Achei estranho, mas não havia tempo para superstições. Verifiquei se os moradores estavam bem, chequei a central de energia e voltei para a sala. Mas ao abrir a porta, havia algo diferente ali dentro. O ventilador de teto girava lentamente, mesmo desligado, e no centro da sala, no chão, havia um papel dobrado. Me aproximei e o peguei com hesitação. Estava amarelado, como se tivesse décadas. Ao desdobrar, vi apenas uma frase, escrita em letras tortas, como de uma criança ou alguém tremendo. Não entre na sala do fundo. Ele ainda está com fome. Senti a boca secar. Atrás do bilhete, uma data escrita a lápis. 02/11/1994. Dobrei o papel com cuidado, guardei no bolso e sentei por alguns minutos, tentando raciocinar. Nenhum morador poderia ter deixado aquilo. Todos estavam dormindo, e o papel não existia antes da queda de energia. Às 3 da manhã, a campainha do portão da frente tocou. Fui até a entrada. Uma mulher estava do lado de fora, vestida com roupas de enfermeira antigas, daquelas de tecido grosso, botões grandes, jaleco longo até o joelho, cabelo preso, expressão vazia. Boa noite, posso ajudar? Ela apenas me olhou e respondeu: eu vim ver o paciente 47. Não temos esse número aqui, senhora. Esse prédio foi desativado. Só funciona como abrigo agora. Ela não respondeu. Apenas se virou devagar e começou a caminhar pela calçada, até desaparecer na esquina sem sequer fazer barulho com os sapatos. Voltei para dentro em choque. Fui até o arquivo antigo no almoxarifado e procurei qualquer referência. Encontrei uma pasta grossa com registros médicos da época em que o local funcionava como hospital psiquiátrico. Ali, entre dezenas de fichas de pacientes com diagnósticos esquecidos, encontrei uma com a anotação: paciente 47, nome não registrado, internado em 11 de setembro de 1994, retido em ala 3, isolamento. Ala 3, a porta trancada do 3º andar. Eu deveria ter parado ali. Qualquer pessoa sensata teria guardado a pasta, ligado para o coordenador e pedido afastamento. Mas havia algo em mim, uma inquietação profunda, como se descobrir a verdade fosse mais urgente do que me manter segura. Esperei o amanhecer. Assim que a luz do sol apareceu nas frestas do prédio, subi para o 3º andar com a pasta na mão e o celular no bolso, gravando tudo. A porta da ala 3 continuava trancada. Era a mesma que tinha ouvido bater 2 dias antes. Ao lado dela, descobri uma pequena caixa de metal presa na parede, com um encaixe para a chave. Forcei com a ponta da tesoura, e a tampa se abriu. Dentro, uma chave antiga, pesada,
com a inscrição A3 gravada no metal. Minha mão tremia ao inseri-la na fechadura. O trinco girou com um estalo abafado. A porta abriu lentamente, revelando um corredor estreito, sem janelas, com 3 portas de madeira. O cheiro que saiu dali era ácido, mofado, pesado. Iluminei o corredor com o celular. A primeira porta estava entreaberta. Era um quarto simples, com colchão no chão e paredes riscadas. Frases desconexas cobriam quase toda a extensão. Ele observa pelos olhos fechados. 282 é a boca. A3 é o estômago. Não deixe ele saber seu nome. A segunda porta estava trancada, mas a terceira, a do fundo, estava apenas encostada. Hesitei. Do outro lado ouvia um som abafado, como respiração pesada, mas ritmada, como um ronco profundo, quase animal. Abri devagar. O quarto estava escuro. O celular capturava pouco, mas deu para ver. Grades na janela, colchão preso ao chão, uma cadeira virada de costas, voltada para a parede. E ao lado dela, uma figura, sentada, encolhida, coberta por um lençol encardido que parecia parte do corpo. Não se mexia, só respirava. Minha mente dizia, saia, agora. Mas algo me impedia. Talvez o bilhete, talvez a pasta, talvez aquela mulher na calçada que parecia ter vindo me entregar um recado. Paciente 47, murmurei. A figura se moveu. Lentamente, como se acordasse de um sono sem fim, ergueu o rosto. E eu juro, não tinha olhos. A pele onde deveriam estar os olhos era lisa, como se nunca tivessem existido. Mesmo assim, eu senti que ele via. Não consigo descrever o que senti quando vi aquele rosto. Não era medo comum. Era como se algo dentro de mim tivesse sido visto, vasculhado, invadido. A criatura, porque não posso chamá-la de homem, permaneceu sentada, apenas me encarando com aquele rosto sem olhos. Mas sua cabeça virava com meus movimentos, como se sentisse meu pensamento. De repente ele falou, com uma voz arrastada, cavernosa, que não parecia sair da boca, mas do próprio ar ao redor. Você sabe o nome do seu pai, mas ele não sabe o seu. Minhas pernas fraquejaram. Meu nome. Aquilo de novo. Sai daqui. Murmurei para mim mesma, como se conseguisse me convencer. Mas ele continuou. A chave abre mais do que portas. Abre caminhos. E você carregou ela com fé. Agora, ele está acordado. Foi nesse instante que as luzes se apagaram de novo. Tudo mergulhou na escuridão. O celular desligou sozinho. Bateria cheia. O ar sumiu dos meus pulmões como se estivesse sendo sugado para fora da sala. Senti uma pressão forte na cabeça, como se mãos invisíveis tentassem me esmagar por dentro. Comecei a tropeçar de costas até alcançar o corredor. Atrás de mim ouvi algo pesado arrastando-se pelo chão. Um som de madeira velha sendo raspada. E a respiração, cada vez mais próxima. Não sei como consegui sair. Desci os 3 andares correndo, tropeçando nos degraus, até alcançar a saída. Lá fora, o dia já clareava, e a rua ainda estava deserta. Tranquei o portão com mãos trêmulas, entrei no carro e fui direto para casa. Não voltei para entregar o relatório, não devolvi a chave, nem respondi a mais nenhuma ligação da ONG. Nos dias seguintes tive febres inexplicáveis. Vômitos sem causa aparente. Pesadelos com um vulto sentado numa cadeira, me observando no escuro. Queimava incensos. Tentei rezar, visitar igreja, ouvir pregação. Nada adiantava. Sentia que ele estava comigo. Um mês depois, a prefeitura interditou o prédio por problemas estruturais. Nunca mais foi reaberto. Mas até hoje, toda madrugada de 2 para 3 de novembro, por volta das 2h23, recebo um aviso no celular. Uma notificação de calendário. Paciente 47. Fome. Não importa quantas vezes eu apague. Ela volta. E o pior é que da última vez que eu vi a escada ranger na minha própria casa, foi mais de uma vez.